Queridos, vamos aqui ouvir a palavra do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui, celebrando 10 anos dessa congregação tão maravilhosa, tão abençoada. Uma congregação que tem enfrentado muitos desafios e tem entendido que o caminho é perseverar. Amém? As lutas, todos passam, né? Passamos lutas, dificuldades. E como foi cantado aqui, foi já testemunhados, é para o nosso crescimento, né? As dificuldades, as lutas, as tribulações são para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Sem elas, nós nunca iremos aprender muito. Né? Quando a gente realmente passa pelo meio das dificuldades, é que realmente a gente entende. Como um dia desse que eu dei uma sandália minha que eu tinha, né? Um rapaz estava precisando na rua, e aí eu fiquei descalço. Aí eu falei, só dá valor para a sandália quem anda no sol descalço. E aí eu comecei a andar descalço, eu tinha dado a sandália. Aí eu comecei, meu Deus, agora a gente entende a importância até de uma sandália. E aí eu fiquei uma boa parte da tarde andando descalço, para cima e para baixo, no sol. Quando eu cheguei em casa, mas eu glorifiquei a Deus porque naquele simples momento Deus me ensinou algo muito importante. A gente valorizar todos os momentos, né? Entender como que Deus trabalha. Amém, queridos? Então vou passar para a palavra. Acho que não vai chegar até meia-noite, mas acho que até umas 11h59 a gente chega. 23h59. Não, queridos, vai ser bem pontual, tá bom? O tema dessa palavra é a guerra dos séculos. Diga, a guerra dos séculos. Quero que você abra aí em Efésios capítulo 6, versículo 10, se você tiver com a sua Bíblia. E se você não tiver, apenas fique aí bem atento a essa palavra. Que diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Quero aqui saudar todos os nossos pastores de congregação. Amém? Todos os nossos líderes que fizeram um grande esforço para estar aqui nessa noite. Amém? Também saudar todos que estão nos visitando, todos que fazem parte desta casa de oração. Amém? Seja bem-vindo. Você também que está conhecendo esse lugar, também seja bem-vindo. A todos, né? Sejam bem-vindos. Essa é a missão apostólica sem fronteira. Você que já é da casa é muito mais do que bem-vindo, claro, né? Amém? Queridos, nós vivemos um tempo hoje, por isso eu coloquei o tema dessa palavra, a guerra dos séculos. Quero dizer algo para você bem pontual aqui. Eu creio que vai ser bem pontual. Estou com o relógio aqui do meu lado. Não é possível, né, que não vai ser bem pontual, mas eu tenho certeza que essa palavra ela vai abençoar muito o seu coração. Você não chegou aqui por acaso. Eu tenho certeza que Deus vai desatar algo na sua direção que vai abençoar muito a sua vida, a sua família, a sua compreensão em relação a situações que vivemos na nossa vida espiritual, mas que muitas vezes nós não percebemos, ok? Então, por que a guerra dos séculos? O tema dessa palavra, porque com a vinda do reino, o reino dos céus entrou nessa dimensão e veio para confrontar os poderes das trevas. Eu falava hoje lá na congregação e quero compartilhar isso porque eu senti da parte de Deus. Eu estava com uma palavra aqui, irmãos, para ministrar. Isso não ocorre muito, né? Mas eu estava com uma palavra para trazer nessa noite, mas o Senhor me guiou nessa palavra. Tudo que estava acontecendo aqui, estava falando todo o tempo com o Espírito Santo com a palavra. O Espírito Santo vai nessa palavra porque eu tenho certeza que é uma direção para a sua vida nessa noite, nesse lugar. Então, o reino dos céus, ele invade essa dimensão para confrontar um reino também, um reino das trevas. E, queridos, eu falava na congregação pela manhã que a grande estratégia do diabo nesse tempo, irmãos, nesse tempo, é não se fazer ser percebido
no seio das famílias, no corpo de Cristo, na vida da sociedade, no trabalho. O diabo ele tem uma estratégia muito interessante, que é não se fazer ser percebido. Mas é muito fácil saber quando o diabo está lá, trabalhando. O diabo é muito fácil ser percebido quando você vê uma confusão dentro de casa, você vê um problema dentro da igreja, você vê um problema nas famílias, enfim, dentro todos os convívios sociais que você possa estar. Surgiu um problema ali, você pode escrever e pode ter certeza que tem o dedo do diabo ali. E aí uma grande estratégia dele é não se fazer ser percebido. Por quê? Porque ele, quanto pior para ele, melhor. Quanto mais você achar que o problema é seu irmão, melhor para ele. Quanto mais você achar que você não tem culpa em nada, você é sempre o correto, tá ótimo para ele. Porque nós não vamos ser confrontados, nós não vamos mudar, e aí nós vamos achar que o problema são sempre as pessoas, né? Então, a carta de Efésios, ela é muito interessante, irmãos, porque quando nós lemos ela desde o capítulo 1, Paulo está nos colocando na posição no qual Cristo nos levou pela sua obra lá no madeiro. Ele diz que nós fomos predestinados desde a fundação dos séculos para sermos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, em amor, nos escolheu. Então Paulo começa a falar sobre a nossa posição. Quando ele começa a trazer várias revelações, a carta de Efésios, inclusive, é chamada a rainha das epístolas. E aí no capítulo 2, 3, 4 e 5, irmãos, ele começa a tratar dos nossos problemas e das posições que muitas vezes nós não queremos, digamos assim, a posição no qual nós não queremos muitas vezes nos colocar, que é termos uma posição de realmente filhos de Deus. Quem é filho de Deus, irmãos, ele vai refletir realmente ser filho de Deus. Amém? Quem está entendendo? É claro que muitas vezes nós temos as nossas falhas, temos os nossos erros, mas o que deve sobressair sempre é aquilo que Cristo nos chamou para nós sermos. E aí Paulo vai traçando, interessante, essa posição, e isso aí é algo fundamental na batalha espiritual, por isso que o tema é a guerra dos séculos. Vai chegar no capítulo 2, Paulo vai continuar falando da nossa posição. No capítulo 3, Paulo também continua massificando. No capítulo 4, ele fala de nós sermos o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. Olhar e falar assim, eu quero ser assim. Como diz lá na outra carta em Filipenses, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, tá difícil para mim ser um bom marido, então o que você vai ser? Que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está dizendo tudo. Se Jesus era tudo e se fez carne, quem sou eu para achar que sou alguém para não querer perdoar minha esposa, para não ser um pastor melhor, para não ser humilde? Às vezes colocar o orgulho no bolso ou debaixo, da sandália. Então quem sou eu? Se Cristo sendo tudo, ele se fez pequeno, Quem sou eu para achar que eu sou alguma coisa? Então eu tenho que diminuir, descer na presença de Deus. Quem está entendendo? Por isso que ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí chega no capítulo 4 e 5, Paulo vai falar que um dos problemas da igreja, da sociedade, o problema das famílias, é o problema do relacionamento. Obrigado, filho. Diga assim, aos problemas de relacionamentos. É ou não é? Por que as pessoas saem da igreja? Na maioria dos casos, problema de relacionamento. Por que as pessoas abandonam as famílias? Problema de relacionamento. Por que muitas vezes abandonam o trabalho? Por conta, problema de relacionamento. Essa semana eu recebi uma ofensa, irmãos, nas redes sociais. Doeu, irmãos, a ofensa. Doeu. E eu recebi de pastores uma ofensa nas redes sociais. Comentários. Aí doeu. Aí eu falei, ai, Jesus. Imagine um dia que se eu estivesse pregando, abertamente, o que não iam falar? Aí aquilo doeu, aí eu fui lá no perfil da pessoa, olhei, servo de Deus e tal, aí eu falei, meu Deus, se é servo de Deus, me ofendeu, não sei, nem conheço a criatura. Aí aquilo veio no meu coração, aí eu trabalhando no meu coração e tal. Aí veio essa palavra no meu coração, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu falei, peraí, eu não estou pregando coisa de mim. Eu não escolhi, eu não me ungi por mim mesmo. Eu não me auto-intitulei sem ninguém.
Então, se eu estou sofrendo pela obra, estou sendo ofendido, então glória a Deus. Aí eu orei por essa pessoa. E aí, irmãos, aquela mágoa que estava querendo gerar no meu coração. Deixa eu te contar um segredo. O problema não é perdoar. O problema é que muitas vezes não sabemos lidar com a amargura e a mágoa e o ressentimento que fica. Eu já perdoei, mas não quero papo também. Com certeza, irmãos. Claro que você deu início, você liberou a palavra de perdão, mas você vai trabalhar agora o quê? A amargura, o ressentimento que fica no nosso coração. E aí, queridos, para curar isso, às vezes tem que voltar a se relacionar. Claro que tem casos que não tem como, dependendo do contexto da situação. Mas em boa parte das vezes nós precisamos voltar a se relacionar. E Paulo fala, inclusive, nessa mesma carta, ele fala, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tem queixa ou causou dano a vós. Por que o perdão é tão importante? Porque o perdão, irmãos, todo dia a pessoa vai aprontar alguma coisa com você. Você vai se desentender em casa, você vai se desentender no trabalho, você vai se desentender com o cliente muitas vezes, né? Vai se chatear por uma situação. Então, por isso que haja em vós o mesmo sentimento. Paulo fala, sede imitadores de Deus como filhos amados. E é justamente nessa pegada, nessa linha que nós vamos fazer a diferença nesta geração. Amém? E aí Paulo fala o seguinte, aí Paulo vai falar dos relacionamentos dentro de casa. Paulo vai falar assim que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Irmãos, não é porque eu estou aqui na Massa e Vale da Bênção, mas um testemunho que Jesus deixou na Massa do Brasil de um homem que amou a sua esposa até o final, eu posso dizer que é o pastor Hélio, que nós vimos. Mas vocês estão me entendendo, não estou dizendo que os outros não amam, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo de um exemplo, porque uma coisa é estar tudo bem dentro da sua casa, outra coisa é você ter que sair do seu emprego, você focar agora, né, no cuidado com a pessoa que você ama e saber, meu Deus, e agora? E eu vi o pastor Hélio, esse exemplo, nós choramos com ele, a igreja chorou com ele, né? A liderança que abraçou. Então, meu pastor, que Deus continue preservando esse amor na sua vida, que é um exemplo para todos nós. Amém? Sem demagogia, porque, como eu disse, quando está tudo bem é uma coisa. Agora, quando você está com a sua esposa, um filho, alguém que você ama assim numa situação, é só realmente, irmãos, quem passa aqui realmente sabe, não é fácil. E muitas vezes é duro para nós, que a gente quer ajudar de alguma forma e às vezes não tem como. Às vezes, né? E aí realmente nós vamos usar aquilo que Deus nos deu, que é a oração, o poder da oração, né? Então, Paulo vai dizer, olha, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí, irmãos, eu digo para você, é um peso muito duro para os homens, sabe por quê? Porque nesse mandamento, nessa instrução apostólica, Paulo está sempre destruindo o nosso orgulho. Está sempre destruindo o nosso orgulho, né? Nossa vaidade. Coloca aí, mulher, a comida para mim. Ela fala, não, coloca você. Aí quero ver você. Tá bom, amor, verdade. Vou lá, com amor e carinho, você colocar para ela. Peraí, não respeita a minha autoridade, não? Ele quer impor, ele acha que demonstrar autoridade é impondo, mas não, é sendo exemplo, né? Olha, hoje eu vou colocar para você, amanhã você coloca para mim. Amém. Aí você vai quebrando ali, irmão, não entra... Sabe, saiba, ali naquele momento ela quer ser servida por você. E aí a gente trata naquele treinamento para os homens algo muito importante, que o homem ele foi chamado para doar. Irmãos, todo dia eu coloco isso na minha cabeça, eu sou doador. E a mulher é o quê? Receptora. Claro que isso não quer dizer que ela não vai doar às vezes, não é isso que eu quero dizer. Mas o homem tem que ter esse sentimento que ele que é o doador e a mulher é... Não é isso? Receptora. Então, se a gente não fizer isso... Agora eu disse lá no treinamento, o homem que quer ser servido todo o tempo, ele não está entendendo o papel dele como homem. E aí está invertendo. A mulher, claro que ela vai servir, mas o homem tem que ser o quê? Doador. O que Cristo fez por nós? Ele fez a maior doação que um homem podia fazer pela humanidade, alguém podia fazer pela humanidade, a sua própria vida. E aí sabe como que Jesus nos ensina? Num lugar muito simples, dentro de casa. As nossas grandes batalhas espirituais, irmãos, são dentro de casa. É lá dentro, irmãos, que você não quer orar,
É lá que você não quer fazer aquela comida maravilhosa, aquele banheiro que você não quer lavar. É sério. O que mais? É jogar o lixo. Coisas simples do dia a dia. Mas não estou falando isso como uma indireta, mas para a gente refletir. Às vezes nós falhamos como homens, né? Como varões. Então, Paulo, onde que eu quero chegar com essa palavra e já vou caminhar pro... Eu estou acompanhando aqui, tá? Eu falei que era 30 minutos. Falei 30 minutos? Então, de testemunha aqui, ó. Estou dando a média. Comecei a ministrar 9h30, em ponto. 9h30. Olha só. Então, Paulo está traçando tudo isso. Aí depois ele vai dizer também que a mulher tem que respeitar seu marido. Ele é pá virada. Então, calma, não bate de frente que vai piorar a situação. Tem homem que é pá virada. E aí ela vai com jeitinho, tá, mas não bate de frente. Deixa ele dar coice no vento. Aí depois você faz a comida dele, serve ele. Aí ele foi, pisei na bola. Depois de eu ter feito tudo isso, a mulher ainda tá me servindo. Aí ela assim, pois é, né, amor? Eu queria te contar uma coisa. Irmão, aí você vai esmagar ele. Você deu uma... Poxa, você agiu assim, não fica legal. Sabe que você... O amor da minha vida, aí você começa a quebrar. Irmão, você amassou o homem, você não precisa nem bater de frente. Aí ele vai ficar mansinho e fala assim, poxa, é verdade. Ó, eu vou dar um exemplo onde eu aprendi uma lição. A gente tem umas leseiras de vez em quando, não sei se vocês têm isso. Não, o ser humano tem umas leseiras de vez em quando, é só comigo que às vezes acontece isso. Terminou o ensaio lá na igreja, né? Aí eu peguei a sandália com a sandália da bispa, né? Aí eu peguei assim e chutei assim pra chegar perto, né? Que estava um monte de coisa levando. Aí um caiu pro outro lado, chutei, um foi na perna dela. Aí eu falei, meu amor... Aí Beto, me acertou e tal. Aí eu fiquei aquilo na cabeça, né? Aí uma discípula me chamou, falou, vem cá, pegue a sua sandália e vai calçar a sua esposa. Faça isso pra mim. Aí eu falei, obrigado, Jesus, porque o Senhor me repreendeu, obrigado. Fui lá, peguei a sandália, coloquei... Ela não entendeu nada do mistério. Coloquei nos pés da minha esposa. Ela falou assim, viu se redimir, né? Aí depois veio no carro, meu irmão, me perdoe, não foi porque eu quis. Você está entendendo como a gente é tratado? A gente tem que se permitir ser tratado. E aí Paulo vai falando sobre todos esses comportamentos que nós devemos ter com os filhos em relação aos pais, dos pais para com os filhos, quando o filho tem que converter o coração, dos pais aos filhos, né? Ambos devem converter o coração uns aos outros. Aí ele chega aqui que é o ponto da mensagem, para a gente caminhar já estou na parte final já, não estou concluindo ainda, mas estou na parte final. Paulo fala assim, poxa, você fez tudo isso, mas não deu certo. Aí tem o dedo do diabo. Quem está entendendo o mistério? Você está se esforçando para ser um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, um bom líder, um bom pastor e parece que o negócio está travado. Pode escrever o dedo do seu Satanás. Não seu, não que é seu, né? O diabo lá, né? O inimigo de nossas almas. Pode ter certeza que ele está lá. Quem está entendendo? E aí Paulo vai dizer que nós vivemos, diga-se, uma guerra. E o reino dos céus, ele entrou nessa dimensão por Cristo, por meio de Cristo, para confrontar os poderes das trevas, para dizer assim, você vai vencer. Tá? Quanto mais dificuldade parece que as coisas estão se formando, pode ter certeza que quando você orar, você buscar, você se posicionar, você vai fazer tudo o que Paulo ensinou, vai preservar a sua vida na verdade, vai tomar posse da armadura de Deus, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Verso 10 ele fala, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tem momentos que você já fez tudo e você vai se prostrar e dizer, Senhor, me levanta. Se o Senhor não me levantar, eu só vou ficar prostrado. Eu lembro uma vez um testemunho de uma irmã que não andava, ela tinha uma deficiência. Inclusive é um testemunho de judeus que se converteram a Jesus. E todo mundo lá na comunidade dizia que ela ia ficar, né, com aquele problema para a vida inteira. E ela tinha se convertido, mas estava na cadeira de rodas. E diziam assim para ela, ele não é o Messias de Israel, então que ele cure você. E ela não debatia. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Senhor vai fazer algo por mim. E aí numa meia-noite assim, ela encosta na parede e fala, Senhor,
se o Senhor é o Messias da casa de Israel, se o Senhor veio para nos salvar também, faz um milagre por mim. E ela curvou a cabeça e ela sentiu que por trás dela, assim, braços pegaram ela e colocaram ela de pé. Ela começou a andar. Quando ela chegou na sala, todo mundo começou a desmaiar, achando que era um fantasma, não sabia o que estava acontecendo. Ela falou: contemple em mim o que Yeshua fez em mim. Milagre maravilhoso. Então chega momentos assim que a gente tem que chegar e dizer: Senhor, me levanta. Se o Senhor não me levantar, eu vou ficar prostrado aqui, eu não tenho forças. E verso 11 ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como eu disse no início, está tendo muito problema. Você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar dentro da sua casa. Chame os pastores para ungir a sua casa, meu filho. Pode chamar. E sabe o que é pior? É a pessoa não ter noção do que está acontecendo. Esses dias eu estava aconselhando alguns discípulos e vendo um conflito acontecendo e a pessoa relatando o problema e eu fiquei olhando. Aí eu não falei nada assim, eu estou esperando que a pessoa falasse assim: isso é uma batalha espiritual, né, apóstolo? A pessoa passiva, minha apóstola, passiva, achando que o problema era a situação e a pessoa. Não era. Era o diabo trabalhando. O diabo, eu quero que você grave isso. Ele, nesse tempo, irmãos, eu tenho esse discernimento da parte do Senhor. O diabo trabalha fortemente para não ser percebido. Não está bem com o seu esposo? É o diabo, meu irmão. É o diabo. Colocando amargura, isso, amargura no coração, amargura no coração, amargura no coração. Problema com filho, problema com família, raiva. Mais um capítulo da minha vizinha, né, que eu sempre conto. Eu tenho uma vizinha, irmãos, que é usada, irmãos, para tirar nossa paz. E esses dias, ela entrou lá num conflito com a minha mãe, aí eu vendo elas brigarem, discutirem lá. Eu falei: oh, meu Deus, Senhor, tem misericórdia da minha mãe, Senhor. Mas eu tava ali, irmão, só Deus sabe, eu querendo sair daquela, abrir o portão e falar umas coisas. E o Espírito Santo fechou a minha boca. Eu olhei assim, aí eu querendo, aí a carne vinha e voltava, aí eu falei: eu vou me calar. Me calar, não vou discutir, não vou. Aí, tá bom, fulano, tá aí. Eu gritando, eu falei: meu Deus do céu. E a mulher errada. Olha como é que é o diabo. Sabe qual foi a causa da discussão, do problema? Um saco de lixo. Que não estava nem na frente da casa da mulher, estava do lado. Mas ela se incomodou porque não queria que o saco estivesse ali. E aí ela achou que tinha sido a mãe que tinha mandado colocar. Aí virou uma confusão. É ou não é o diabo, irmãos? Aí você tá lá 24 horas nas redes sociais. Não é mais o diabo não, ele já está incorporado, irmãos. Só falta o ungir, orar forte nessa cabeça que vai manifestar. Um discernimento espiritual que eu tenho, minha apóstola. Muitas pessoas que muitas vezes elas acabam ficando possessas por demônio, deixa eu contar um segredo para vocês. Não é uma regra, mas na maioria das vezes ela está buscando libertação. E o diabo sabe, e ele cria oposição para que não haja a libertação. Aquele que o diabo sabe que a pessoa vai voltar para os seus pecados, ele nem incorpora, ele nem chega ali muito. Porque ele sabe que ele não vai criar oposição, porque a pessoa vai continuar. Ele conhece muito bem a vida de cada um. Eu digo para você, o diabo nos conhece. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe o que ele vai criar e você vai cair. Pode ter certeza. Queridos, para vencer essa batalha, diga assim: eu preciso estar revestido pela armadura de Deus. Verso 12 ele fala: porque a nossa luta. Está com problema na sua casa? Você está fazendo tudo o que eu estou dizendo antes do capítulo 6? Então faz o seguinte: a nossa luta não é contra a carne. Ainda está com problema? Está fazendo tudo certinho, ainda está com problema? Pode ter certeza. Não é mais questão do que você está fazendo de certo. Mas agora é você agora entrar em batalha espiritual. E agora não aceitar você marchar, você clamar, uma situação insolúvel que está acontecendo ali, você se posicionar, diga assim, para que eu possa ter vitória. O reino de Deus, você precisa acreditar, o reino de Deus, ele entrou nessa dimensão para vencer um reino chamado reino das trevas. Por isso, o diabo ele sabe. Eu concluo dizendo, esses dias eu vi um testemunho de um ex-quimbandista.
Para quem não sabe, a quimbanda é um ramo que trabalha só com os Exus. O candomblé trabalha com os orixás, com os Exus, só que existe algumas limitações das atuações deles ali. A Umbanda é uma ramificação do catolicismo, com o espiritismo e o candomblé. Já a quimbanda é uma área no qual os Exus eles têm mais acesso para fazer aquilo que as pessoas vão pedir lá nos ritos. E é algo muito mais fechado. E tem uma regra dentro da quimbanda: Exu dá, Exu cobra. E muitas pessoas que entram, às vezes, nesses ramos, para pedir, até porque lá eles agem de forma mais amorais. O que é amorais? Se você, entre aspas, pede algo bom, aparentemente ele dá. Se você também pede algo ruim, ele também vai fazer em relação a algo. Eu vou concluir dizendo isso para você entender e fechar essa palavra aqui. As pessoas que vão procurar esse tipo de serviços espirituais, elas acreditam naquilo, fielmente, e aquilo tem muito poder. Inclusive os ritos de sangue ali, eles exercem uma certa influência, uma certa energia. E é interessante nós pensarmos que às vezes a pessoa ela vai e ela tem aquele compromisso com aquilo que ela se compromete a fazer, levar os animais ali para sacrificar, até comer vidro se for preciso, fazer alguma coisa muito estranha que ele às vezes nem fala porque não pode abrir. É uma coisa muito fechada, né, nesses rituais de invocação ocultista. Agora, o que acontece muitas vezes na igreja? O crente vem, ou o irmão vem, aí virou crente, se converteu, papapá. Aí quando ele está na bênção, ele some. Nem, pastor, eu estou indo. Aí eu te pergunto, se lá na quimbanda funciona, eu digo para você, a gente não deve brincar com o reino dos céus. Só que Deus, meu pastor, ele não é como agem os espíritos, né, malignos. Ele vai lá e te cobra logo. Deus, ele é misericordioso, esperando. Ele não quer punir o homem. Ele quer conduzir o homem para o arrependimento. E é aqui que o diabo trabalha. Toda vez que nós não conseguimos nos arrepender, queridos, com certeza tem uma fortaleza. Irmãos, eu aprendi isso de uma forma muito dura. Eu tinha um problema muito sério de relacionamento com meu pai. Irmãos, parecia que tinha uma muralha da China, que eu tentava me aproximar, irmãos, aí eu comecei a entender que eu tinha amargura, havia batalhas espirituais, e eu comecei, irmãos, a lutar em oração contra isso. Eu preciso amar meu pai. Depois de anos, irmãos, eu consegui eu abraçava meu pai, eu era carinhoso com meu pai, ia lá, eu tinha prazer de estar com ele. Antes não. Ele lá, eu aqui, eu não queria muito papo, porque era todo o quê? Doente por dentro. Doenças da alma. E hoje, queridos, Deus está liberando essa palavra para a sua vida, para aqueles que estão em outra vibe e não estão recebendo. Mas aqueles que estão ligados aqui na vibe do Senhor, estão ligados no mistério de Deus, você está entendendo o que Deus está falando no seu coração. Estamos numa guerra dos séculos. O reino das trevas quer prevalecer, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas você precisa se posicionar. Amém? Querido, eu deixo essa palavra para você nessa noite. Muito obrigado. Essa palavra abençoe seu coração. Que você não perca esse entendimento. Teu inimigo não é teu marido. Deus está falando para pessoas aqui. Teu inimiga não é tua esposa. Não é teu filho. Ame mais. Não é teu irmão. O diabo está trabalhando ali. Você foi chamado para amar. Você ficou com raiva de mim? Eu não sou o problema. Com certeza, algo está trabalhando para nos separar. A nossa amizade, nosso amor, nosso carinho. Se algo está querendo me setar para que eu fique algo contra você, com certeza há um trabalho por trás querendo nos paralisar. Esse é o grande trabalho do diabo. Por isso que ele se chama diabo. Ele tem prazer, irmãos, em colocar contenda. Fique muito atento. Naquilo que você é forte, você não vai cair. Mas entenda onde são suas fraquezas. É o teu temperamento, tuas fraquezas, teus filhos, é o teu dinheiro. Poxa, eu não vou pro Qualicamp porque... Sabe como é que é, né? Não, irmão, não sei como é que é. Não, as lutas, a pessoa põe um monte de dificuldade. Meu irmão, vamos vencer.
Amém? Vamos vencer. Faz parte das lutas. Se não tiver luta, como diz meu pastor Denis, não tem vitória. Quando a luta está travada, irmãos, é porque tem um horizonte maravilhoso nos aguardando. Quando a luta é muito grande, tem um propósito muito maior, porque Deus não desperdiça tribulações na vida dos seus servos. Amém? Nós vamos vencer. Nós já estamos vencendo. Não desista daquilo que Deus te entregou. Não saia da posição que Deus te colocou. Não saia do lugar que Deus te plantou. Ali você vai frutificar. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.